trazendo a mensagem do Senhor essa noite. Muito obrigado, irmão João Batista. Muito boa noite a todos. Saudações com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Muito bom nós tirarmos esse momento para estarmos louvando a Deus, também exaltando seu santo nome e podendo ter a sua palavra diante de nós. Louvamos a Deus por cada um que veio aqui. E vamos então abrir nossas Bíblias para o Salmo de número 121. Nós cantamos sobre a bondade de Deus, mas na música em si fala sobre que Ele é fiel em todo o tempo, né? Eu quero falar a partir desse Salmo 121 justamente sobre isso, sobre a fidelidade de Deus. Esse salmo apresenta Deus como guarda fiel do seu povo. E aqui nós podemos ver expresso a fidelidade de Deus em vários aspectos aqui. Então, num mundo onde as pessoas têm dificuldade em cumprir sua palavra, muito obrigado, irmão José. Onde as pessoas têm dificuldade de cumprir sua palavra, fazem promessas e quebram tão facilmente, pessoas com dificuldades de honrarem os seus compromissos, e os relacionamentos muitas vezes são descartáveis, as pessoas não valorizam mais a fidelidade nos relacionamentos. Diante disso, dessa sociedade, a alma humana ela tem essa necessidade de ter uma fidelidade diante dela, né? E ao ter alguém que não falhe, que cumpra, que seja fiel. E louvamos a Deus porque nele nós encontramos isso. Nós podemos enxergar em Deus um Deus fiel. Então vamos ler aqui o Salmo 121. Diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra, por ela trazer, ó Pai, a revelação de quem o Senhor é, sendo o Senhor esse Deus fiel, a quem nós podemos não somente recorrer, mas confiar. E Senhor, que o Senhor esteja trabalhando justamente nisso, na nossa confiança para com o Senhor que cuida de nós, o Senhor que nos ama e demonstrou de uma maneira tão forte isso através da pessoa do seu Filho Jesus morrendo em nosso lugar. E que o Senhor então esteja falando ao coração do seu povo aqui nesta noite, por meio da sua santa palavra. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo 121, ele é um salmo que é dentro daqueles cânticos de romagem, eram os cânticos de peregrinação, onde o povo de Deus andava rumo a Jerusalém, cantando, exaltando a Deus através desses cânticos. E esse salmo ele responde mais ou menos a esse anseio, o anseio que o ser humano tem de ter alguém em quem confiar. E aí, enquanto os israelitas subiam a Jerusalém, eles entoavam estes salmos para lembrar da fidelidade do Senhor. Esses salmos aqui de romagem falavam muitos deles sobre esse aspecto de Deus, a fidelidade dele. Então os peregrinos, eles andavam olhando para os montes e eles não procuravam somente socorro ao olhar para os montes. Eles buscavam uma certa certeza, uma estabilidade,
alguém confiável, ou alguém em quem pudesse confiar verdadeiramente. E eles sabem que eles encontram tudo isso na pessoa do Deus de Israel, no guarda fiel de Israel. Então, a partir disso, desse salmo, eu quero falar sobre a fidelidade de Deus, que nos assegura, a nós cristãos, também um cuidado constante. Então, nós vamos ver hoje aqui nesse salmo a fidelidade de Deus em 3 aspectos. Primeiro, a fidelidade de Deus manifesta no seu socorro. Versículos 1 e 2, ele diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o salmista aqui, ele inicia com uma pergunta, mas é uma pergunta carregada de uma angústia, né? Você consegue enxergar isso? É um questionamento. Ele, como eu disse, andando, via os montes, e aí ele diz: eleva meus olhos para os montes. Eu penso que aquele olhar meio que perdido no tempo, buscando algo em que fixar os olhos, mas não por acaso eles olham para os montes, é aquela ideia de olhar para o alto. Mas dali parte uma pergunta, um questionamento carregado de angústia: de onde me virá o socorro? Então, além de uma pergunta carregada de angústia, ela também vem carregada de uma expectativa: de onde me virá o meu socorro, né? Então ali, os montes, eles tanto tinham os aspectos, às vezes, nos montes tinham perigos. Os salteadores estavam nos montes a aguardar os que iriam para lá para assaltar. Mas também nos montes tinha uma certa esperança, porque ali tinha os montes de Sião, onde o judeu, na perspectiva dele, é onde Deus estava, onde Deus habitava. Então a resposta, porém, a essa pergunta não vem dos montes. Na verdade, a resposta a essa pergunta vem do Criador dos montes, do Criador de toda a terra. O versículo 2, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso mostra a fidelidade de Deus, uma fidelidade da pessoa de Deus que é revelada entre aquilo que é criado por seu Criador. Essa expectativa de olhar para algo que é criação de Deus, os montes, mas levando então os olhos para Deus, o que criou os montes. E aí o verbo ali, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nesse verso 2 tem a expressão ali do verbo fazer. O que fez é uma expressão de uma obra completa. É o Deus que fez tudo de uma forma completa, plena. E esse é o mesmo Deus que fez o universo e cuida dele. Deus não só criou a sua criação e soltou, não. Ele criou todas as coisas e cuida de todas as coisas. Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 3, Hebreus 1 e 3, diz assim: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, falando a respeito de Cristo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele diz que por meio de Cristo não somente foram criadas todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Muito obrigado, Rian, pela água. Ele sustenta, e a ideia de que Ele não somente criou todo o universo, mas Ele sustenta o universo, é que Ele cuida de todas as coisas. Deus, Ele não só é o Criador, mas é o sustentador de tudo. E quando nós, então, entregamos nossa vida a Deus, nós podemos confiar que esse Deus é o Deus também que cuida de todas as coisas, e é o Deus que tem o poder de criar, teve o poder de criar todas as coisas, e Ele tem também o poder para cuidar de cada um de nós. Isso deve nos aumentar a nossa confiança e também trazer um pouco mais de quietude para o nosso coração no meio dos desafios da vida. Ele é um Deus que sustenta todas as coisas. Colossenses capítulo 1, versículo 17, o apóstolo Paulo
falando também sobre a criação, em Colossenses 1,17, ele diz que ele, falando a respeito de Cristo, é antes de todas as coisas. E tem aqui uma expressão que é: nele tudo subsiste. Aqui nós temos a ideia de que todas as coisas, e alguém já disse até que todas as moléculas de toda a criação estão sob o sustentáculo de Deus. É Ele quem sustenta, tudo subsiste nele. É a soberania do Deus Criador de todas as coisas, a manifestação do poder do Deus Criador de todas as coisas. E como é bom, como cristãos, saber que a nossa vida está nas mãos desse Deus. Então, quando nós também estamos passando por aflições, e às vezes questionamos: meu Deus, de onde é que virá o meu socorro, né? Nós podemos também lembrar como salmista: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É saber que Deus é um Deus que socorre, mas não somente socorre, como Ele é poderoso. Teve poder de criar todas as coisas. Ele fez todas as coisas, os céus, a terra, e fez a mim e a você também. Então o crente, ele encontra socorro constante no Senhor, porque Deus é o Deus que fez os céus, a terra, e esse Deus não abandona a sua obra. Esse Deus também não abandona a mim e a você. No Salmo 138, um pouquinho mais à frente, Salmo 138, o versículo 8, diz assim: o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra de tuas mãos. E a ideia aqui de não desampare não é que Deus porventura viesse a desamparar. É uma ideia de que não desampara a obra de suas mãos, é de que Ele de fato sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. Então, quando nossos olhos se estiver diante de alguns problemas em nossas vidas, nós podemos erguer os olhos aos céus, orar a Deus, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, do Deus fiel, que fez os céus e a terra. E esse Deus não muda de acordo com as estações da nossa vida. A nossa vida, ela muda muito, de um período para o outro, de uma época para outra, ocorrem muitas mudanças em nossas vidas. Mas Deus é um Deus imutável. E o seu socorro é tão certo, quanto a sua criação, o firmamento da criação. Olhe lá em Lamentações, livro de Lamentações de Jeremias, depois do profeta Jeremias, tem o livro de Lamentações, e a fidelidade de Deus ali é correlacionada com a sua criação. E ele diz no capítulo 3, versículo 22 e 23 o seguinte, diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Uma das certezas que você vai ter é que quando você dormir nessa noite, se o Senhor Jesus não vier nos buscar, amanhã ao acordar o sol vai estar lá. E ainda que seja em períodos tempestuosos ou períodos de inverno, onde as nuvens estão encobrindo, você tem uma certeza: o sol está lá. E assim como o sol aparece toda manhã, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, e grande é a fidelidade do Senhor. Mais certo do que o sol que amanhece é a fidelidade do nosso Deus. Ele faz essa correlação como que meio que uma garantia. Assim como o sol está lá no amanhecer para nós, Deus, Ele é um Deus fiel. Então, a fidelidade de Deus, ela se manifesta no seu socorro para com os seus. Segundo aspecto aqui que o salmista mostra, é que a fidelidade de Deus se manifesta também no aspecto da sua vigilância. Versículo 3 e 4 do Salmo 121.
Diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Interessante aqui tem um verbo que é guardar, e é meio que o coração deste salmo, porque esse verbo aparece aqui 6 vezes neste salmo. Então, a repetição desse verbo indica que aqui tem algo que quer ser chamado a atenção para nós, e é sobre isso, sobre o Deus que nos guarda. Então essa ideia de guardar indica um cuidado ativo de Deus. Não é um Deus passivo que observa de longe, não. É um Deus ativo que está conosco, e agora por meio de Cristo, através do seu Espírito Santo, está em nós, cuidando de nós de uma maneira diligente e contínua. Então aqui no contexto da peregrinação, vacilar os pés significava o aspecto do perigo físico. E aqui, espiritualmente, também aponta para a nossa instabilidade às vezes, de não estarmos sempre ali tão firmes na nossa fé. Mas a fidelidade de Deus, ela não deixa com que esse Deus venha a cochilar, a vacilar no sentido do seu cuidado conosco. Deus não dorme, Deus não cochila. Então às vezes a gente tem momentos na nossa vida que a gente tem meio que a sensação de onde está Deus, né? Onde é que está Deus dentro do que eu estou vivendo, dentro do que eu estou passando? Deus continua ativo, cuidando de todas as coisas e no controle de todas as coisas. Deus de Israel não é como, lembra os profetas de Baal, naquele enfrentamento que Elias teve com os profetas de Baal, lá no capítulo 18 de 1 Reis, no versículo 27, Elias meio que zomba dos profetas de Baal, dizendo assim: clamem ao Deus de vocês. Pode ser que agora ele esteja tirando um cochilo, esteja dormindo um pouco, fale mais alto, pode ser que ele acorde. Deus não é um Deus, o nosso Deus não é um Deus que dorme. Se Baal dorme, nosso Deus é um Deus que não dorme, não dormita, não cochila, porque Ele é vigilante no cuidado com o seu povo, e é uma fidelidade que é expressa por meio de uma vigilância contínua, ininterrupta, e o seu cuidado conosco é constante. Ele não se distrai. Dos momentos mais difíceis, às vezes, que a gente começa a pensar, será que Deus falhou no cuidado? É quando nós estamos orando por uma pessoa e aquela pessoa morre, não é? Você já pôde pensar nisso? Eu orei, e aí aquela pessoa morreu. Parece que, então, Deus falhou? Não, de maneira nenhuma. O cuidado de Deus, a soberania dEle, a fidelidade dEle, a vigilância dEle, não depende do que acontece assim conosco, não. E Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando oramos e algo não é respondido de acordo com o que nós temos a expectativa de que fosse, não significa dizer que Deus cochilou, ou que Deus naquele momento se distraiu. Não. Por quê? Porque é certo, versículo 4, é certo, é uma certeza que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não cochila, e esse Deus cuida de nós. É interessante, né? Nós vemos dentro de aplicações práticas que a fidelidade de Deus, ela é uma fidelidade ativa e não passiva, e Ele não apenas promete guardar, Ele efetivamente guarda os seus. E para nós cristãos, ainda que venhamos a morrer, na verdade é o passaporte para o encontro com o Deus que é fiel. Ainda que a gente parta dessa vida, não é porque Deus falhou. Para o cristão é o encontro com seu Senhor, com seu Salvador, para experimentar da realidade daquilo que para nós hoje é uma esperança. Então, Deus é o Deus que sustenta todas as coisas. Ele não cochila, Ele não dormita, Ele é vigilante. Ele é um Deus fiel. E mesmo diante das nossas fragilidades e às vezes até infidelidade, Deus permanece sendo fiel e vigilante. Mesmo quando somos infiéis,
ele permanece fiel, porque ele não pode negar a ele mesmo. Então a fidelidade de Deus, podemos ficar tranquilos que ele não tira cochilos. E às vezes mesmo nas noites mais escuras da nossa alma, nas noites mais difíceis que nós passamos, Deus continua vigilante, cuidando de nós, porque ele é um Deus atento e presente na nossa vida. Amém? Um outro e último aspecto aqui dentro do Salmo que nós podemos ver, um aspecto na fidelidade de Deus, é que a fidelidade de Deus também se manifesta na sua proteção. Versículo 5 em diante diz assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Interessante. Aqui a fidelidade de Deus, ela assume aquela forma bem pessoal e presencial também em nossa vida, né? Mas é interessante que é de uma forma abrangente. E a pergunta é: e quando um cristão, por exemplo, é assaltado? Não guardou o Senhor? Se você está vivo para contar a história, você pode experimentar que Ele guardou você. Você pode experimentar isso. Se você está vivo, não é que Deus cochilou, não é que Deus naquele momento não guardou. Se você está contando a história, você está testemunhando da fidelidade de Deus. Então você pode contar a história de duas formas: ou com muita tristeza, porque naquele momento você se sentiu como que não foi guardado por Deus, ou você pode contar com muita alegria, dizendo: me levaram o que for, mas me deixaram o bem mais precioso que Deus me deu, a vida. Aqui eu tenho a vida para testemunhar que Deus guardou. Ele é um Deus que a sua proteção é muito interessante, quando ele diz no versículo 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A nossa alma está guardada pelo Senhor. E ainda que se no meio do tiroteio a bala perdida vier e me acertar, a minha alma está guardada pelo Senhor. É o bem precioso. E essa alma ser guardada pelo Senhor é uma demonstração da sua fidelidade. A imagem da sombra à direita indica uma ideia de proximidade. De proximidade. Salmo 91, versículo 1. Diz o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Interessante, essa ideia de sombra é aquela que está ao lado. Você tem a árvore com a sua copa, a sombra fica ali pertinho, do lado. E é isso que o salmista diz aqui, né? Quando ele fala de que, versículo 5, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A ideia de uma posição ali de quem está de lá ao lado, e de uma maneira privilegiada temos esse Deus à nossa direita, e é aquela sombra porque está ligado a. Então essa ideia de direita simbolizava uma posição de honra, e o Senhor está do nosso lado na caminhada cristã, como ele estava ao lado do peregrino nas romagens que cantavam esse cântico. Então o sol e a lua aqui são meio que contrapontos que trazem a ideia de dia e de noite, do Deus que está conosco em todos os momentos. Quando ele fala do sol e da lua, é aquela ideia de que constantemente ele está conosco. Então, esse paralelismo aqui reforça a ideia de totalidade do cuidado divino em todos os momentos, porque nada vai interferir na fidelidade do Deus eterno. Então a expressão aqui, guardará a tua alma, aponta para isso, para a totalidade do ser humano, mas daquilo que é mais importante no ser humano, a sua alma. Então esse versículo 8
Diz que o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. É o aspecto de eternidade, do Deus que está conosco, com o seu povo, e esse povo estará eternamente com o Senhor, usufruindo da presença desse Senhor para toda a sua eternidade. Então aqui, essa declaração aqui de agora e para sempre, traz a ideia da fidelidade eterna de Deus. Hebreus capítulo 13, o autor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, diz assim o texto: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. É o mesmo Jesus que, quando nos mandou fazer discípulos de todas as nações, batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que os tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele promete estar conosco, mas Ele promete voltar para buscar os seus, para nós estarmos para sempre com o Senhor. E Ele não muda. Ele é o mesmo, ontem, hoje e o será para sempre. Tiago 1:17 fala desse Deus imutável. E aí nós temos então a fidelidade do Deus eterno. Então, 3 coisas nós vimos neste salmo. A fidelidade de Deus no socorro. Ele é um Deus que nos socorre em meio às nossas lutas e desafios da vida. Sabemos que o nosso socorro então vem do Senhor, mas do Senhor que fez os céus e a terra, do Deus criador de todas as coisas. Ele também é um Deus que é fiel na sua vigilância. Ele é um guarda que nunca dorme. Os vigilantes podem dar um cochilo ou outro, mas o nosso Deus não. Ele é um Deus que não dorme, cuida constantemente dos seus. Nós podemos ver também a fidelidade de Deus na sua proteção. Ele é um Deus protetor e nunca falha. Ainda que adversidades venham, Ele continua sendo um Deus fiel e que cuida de nós. Que nós possamos então, irmãos, no meio das lutas e dificuldades da vida, lembrar disso, da fidelidade desse Deus, do Deus eterno a quem nós servimos. Se você já tem a esse Deus na sua vida, se você entregou sua vida a Jesus, você é um filho de Deus, sua vida e a minha vida está sob o cuidado desse Deus, de um Deus fiel, que cuida de cada um de nós. Não sei como é que está o seu coração, talvez você possa ter chegado aqui com esse pensamento. Meu Deus, fico olhando assim para o tempo, de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. A sua fidelidade é manifesta sobre a nossa vida de várias formas. E obrigado porque o Senhor também nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E a grandeza desse amor em nossa vida através de Jesus Cristo nos garante que nós, por meio de Cristo, temos vida eterna e podemos descansar, que o Senhor é um Deus fiel e cumprirá as suas promessas. E nós possamos, ó Pai, sair daqui nessa noite fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, sabendo que o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, então é poderoso para também agir em nosso favor, no favor de cada um que está aqui, no meio das suas lutas, desafios da vida. O Senhor é poderoso para agir com socorro, com cuidado, com provisão, com proteção. Que o Senhor esteja, ó Pai, agindo na vida de cada um de nós, conforme as necessidades de cada um. E se porventura, ó Pai, tem pessoas aqui que ainda não conhecem ao Senhor intimamente, que ainda não têm um relacionamento com o Senhor, por conta de estar ainda separado do Senhor, por conta dos seus delitos e pecados, que o Senhor derrame graça e que essa pessoa possa se reconciliar com o Senhor através do sacrifício de Cristo na cruz. Que essa pessoa possa colocar sua fé em Jesus e pertencer ao Senhor, que é um Deus fiel. Pedimos sua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Irmão,